E hoje a gente vai falar, então, um pouco nessa aula sobre o design de interação. A interação, ela está ali lado a lado, né, com o design da interface. Eu não tenho como desenvolver uma interface sem pensar numa interação, né? E eu penso numa interação aí digital de um homem com uma máquina que requer uma interface. Então, o design de produtos interativo fornece suporte à atividade do cotidiano das pessoas. O design da interação diz respeito à forma como as pessoas lidam com as interfaces. Então, de que maneira que eu vou utilizar uma interface? No caso de quem está projetando, então, como que os usuários vão utilizar essa interface? Seja de um site, de uma Smart TV, de um aplicativo. Aqui está aqui para vocês essas três autoras que são bem importantes, a Price, Rogers e Sharp. Elas têm esse livro, Design de Interação, além da interação homem-computador. Traz vários métodos, modelos, heurísticas para poder estudar a interação. Então, o design da interação, ele também está ligado aos aspectos objetivos e também subjetivos ou qualitativos, visando soluções funcionais, desejáveis e acessíveis aí no desenvolvimento de um projeto de interface e de interação. O campo do design da interação, ele é interdisciplinar, né? Ela é uma disciplina interdisciplinar que está ligada à ergonomia, psicologia e ciência cognitiva, tanto com a parte mais do design gráfico, que vai pensar mais a interface gráfica, os sistemas de informação, a parte de toda a parte do sistema de informação para programar algo também. Então, no design, as pessoas têm noções muito pré-concebidas, né, do que é o design. E no final das contas, o que a gente ouve por aí é que o design, ele é tipo uma decoração, né? Então, o smartphone que tem a interface mais atualizada, é como se o papel do design fosse isso, né? Mudar a cor dos ícones, modernizar as coisas. Só que não é bem por aí, né? O design da interface e da interação, ela é o oposto disso. Ele aproxima o desenvolvimento desses projetos das pessoas. Então, ele procura entender o que as pessoas querem. Então, quando a gente moderniza uma interface, ou aumenta, né, as facilidades, tudo isso é com base nos testes com usuários, né? E nessa foto vocês conseguem ver uma pessoa utilizando o que a gente chama de um protótipo, né? Que é só uma impressão aqui no papel. De repente, eu imagino, né, que seja de algumas telas de um projeto, de uma interface, então, para ver como que a pessoa iria interagir. Então, os usuários, eles sempre estão muito envolvidos nos projetos de design de interação. E para isso, a gente vai ter metas de usabilidade e também metas decorrentes da experiência do usuário. Isso a gente vai ver numa outra aula aí, sobre usabilidade e experiência do usuário, que a gente vai ter algumas medidas quantitativas, que a gente pode contabilizar, né, sobre a usabilidade, e algumas mais qualitativas, sobre as preferências, as maneiras como os usuários utilizam as interfaces aí nos projetos, para que a gente saiba, né, como utilizar os usuários, como fazer essas pesquisas e que respostas que a gente quer encontrar. A gente vai ver isso numa próxima aula. Então, a interação, ela refere-se ao processo de comunicação entre o usuário e um sistema durante a realização de uma tarefa. E já a interatividade é uma característica que varia e mostra o quão proativo o sistema permite que o usuário seja durante a interação. E a interatividade é o que pode ser medida.
Então, a gente faz testes, né, de interatividade, a gente gera medidas de interatividade. Então, como que a gente pode medir o potencial da interatividade? A gente pode fazer pesquisas, né, com o usuário, através do mapeamento, né, mapeamento, então, são esses meios que o usuário se conecta com o sistema, então, de maneira que ele utiliza mouse, teclado, sensores, então a gente pode mapear dessa maneira para ver o quanto ele interage, e também a velocidade, que mostra, né, responde o quanto o usuário consegue realizar uma ação de maneira mais rápida. Então, né, quanto maior mais veloz é essa resposta do usuário, maior é a interatividade. Então, no caso, a interação em tempo real configuraria um valor mais alto de interatividade. E aí a gente também tem os níveis de interatividade. O nível reativo, então, nesse nível, a gente tem poucas opções de interação com uma interface, pouco controle. Seria assim, quando a gente vai assistir um vídeo, algo, às vezes a gente só tem a opção de apertar play e parar. Então, a gente tem algo mais reativo. Coativo apresenta-se possibilidades do usuário controlar uma sequência, um ritmo, um estilo. Então, quando o usuário já consegue interagir um pouco mais, né? Ele consegue, num aplicativo, por exemplo, customizar um pouco mais algo. E proativo, o usuário pode controlar tanto a estrutura quanto o conteúdo. Então, aí, no caso, seria algo bem mais interativo, ele poderia, então, personalizar bem mais, por exemplo, uma interface de um aplicativo, seria algo bem mais pessoal até. O design de interação, então, envolve 4 atividades. Basicamente, né, assim, vamos, aqui nesse caso, está sendo resumido assim. Então, identificar um problema ou necessidades e estabelecer requisitos para o projeto. Depois, desenhar, fazer os desenhos alternativos, né, que preencham esses requisitos. Construir versões iterativas dos desenhos, de maneira que possam ser comunicadas e analisadas. Então, aqui no número 2, a gente está falando já mais do desenho da interface, desse design da interface, das telas, mais ou menos como está aqui nessa fotografia. Construir versões iterativas, aí a gente já está construindo protótipos, a gente já poderia ir para um programa gráfico que permite que o usuário teste, se eu clicar num botão, para onde que eu vou, ou isso também poderia ser feito de maneira física, né, a gente testar com o usuário e ir só trocando de páginas conforme ele diz que botão que ele acessaria, por exemplo. E, por último, a gente avaliar o que está sendo construído sempre durante o processo, e, se possível, com o usuário. Então, basicamente, o design de interação, o que ele visa é isso, né? Que a gente possa testar com o usuário antes de finalizar um projeto. Então, né, o ponto alto é avaliar com o usuário. E aí a gente vai chegar, então, nos métodos de design de interação. No design, a gente sempre trabalha, né, com métodos, a gente tem metodologias para desenvolver um projeto, seja de uma marca, seja, então, também de uma interface ou de uma interação. Aqui a gente está falando de interface e interação juntos, né? Aqui eu vou mostrar para vocês 2 métodos básicos, aí vocês podem se aprofundar indo também nesses autores. Aqui, esse é o primeiro, é do Garrett, de 2002, mas ainda é super utilizado. Ele fez esse framework que vai do aspecto mais abstrato para o mais concreto. Então, ele fala que a gente começa aqui de baixo, do mais abstrato, definindo, então, a estratégia para quem que será esse produto digital, para quem que é essa interface. Então, tem toda uma pesquisa aqui que pode ser mais ampla, de mercado, ou com foco nos usuários. Depois, o escopo, segundo, quais serão as características desse produto
e aí se define alguns requisitos. Depois a gente passa para estrutura, que é onde a gente vai desenhar a hierarquia das páginas. Isso é bem feito no formato de diagrama mesmo, isso pode super ser feito à mão. Então, qual que é o caminho das páginas, né, num site? Da página inicial, para onde que eu vou? Tem um menu principal, tem um cadastro, e aí vai se desenvolvendo essa estrutura de páginas. Depois se passa para o esqueleto, essa parte aqui, que vai ser o desenho estrutural das telas, dos menus, dos formulários. Então, aqui é basicamente o que está nessa imagem aqui, a gente fazer o esqueleto de cada página. É só fazendo isso que a gente tem ideia de quantas páginas a gente vai ter que desenhar mesmo, né? Vai ter que prototipar. E só por último é que a gente vai para o design gráfico, esse design da interface. Só por último que a gente vai definir quais vão ser as fontes, quais vão ser os ícones, as cores, e aí a gente vai para essa finalização do design da interface. Então, aqui é esse mesmo framework, um pouco mais detalhado em português. Vocês também podem dar uma estudada. E também a gente tem esse outro método, que é do Dan Saffer, de 2010. Ele é um pouco diferente, a maneira aqui que é concebido, mas é basicamente, as fases basicamente não mudam muito. Então, ele também fala de começar por uma estratégia. Então, aqui ele coloca o que é a estratégia: pesquisa de mercado, análise das necessidades do usuário, para quem se vai projetar. Começa aqui, mesma coisa que esse aqui, começa aqui embaixo com a estratégia. Então, depois a gente vai para uma criação, insights. Então, que é o processo de criação, são onde vem muitas ideias, e aí a gente vai refinando a partir do que foi definido lá na estratégia, dos princípios, dos requisitos. Depois vai para o desenvolvimento, desenho estrutural das telas, menus, formulários, que nem a gente falou aqui, né? A estrutura e o esqueleto. E aí, por último, a gente tem a prototipagem, que seria o mais perto do real, que aí seria a gente prototipar todas as telas para depois finalizar com o design da interface, que é o que a gente também falou aqui, que seria definir, né, toda a parte dos ícones, das cores. Então, todos eles terminam, né, nessa parte de finalização da interface, pensando que isso vai ser testado com o usuário. Então é isso, pessoal. Esse é algo básico, inicial, sobre o design de interação, que está aí super próximo e ligado ao design de interface.